A paz seja com todos. Você está feliz com Jesus? Você já falou com a pessoa que está do teu lado aí? Já deu bom dia para ela? Já disse a paz do Senhor para ela? A gente faz essas coisas, viu? Em pleno ano de 2021, a gente ainda dá a paz do Senhor para os irmãos, viu? Então fala aí para esse irmão atrás, aí, esse irmão que chegou atrasado, fala para ele: a paz do Senhor, querido. Isso. A gente vai ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos Santa Ceia. E todo aquele que já é batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve participar da Santa Ceia. Porque Jesus falou para os discípulos, após terem sido batizados nas águas, que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, não é digno de mim. E Jesus não chamou todo mundo para a Santa Ceia, não. Você vê que a Santa Ceia realmente ela é uma reunião separada para aqueles que foram escolhidos. E foram escolhidos porque cumpriram o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? O batismo nas águas. O primeiro mandamento doutrinário é o batismo nas águas. O segundo mandamento doutrinário é a Santa Ceia. Então, a doutrina é uma verdade que precisa ser seguida, precisa ser praticada. Então, se você praticou o primeiro mandamento dessa doutrina, que é o batismo nas águas, você deve participar da Santa Ceia do Senhor, independente de qual denominação você seja. Às vezes as pessoas elas ficam nessa dúvida, né? Será que eu posso participar da Santa Ceia lá na Paz e Vida, eu sendo da Quadrangular? Claro que pode. Santa Ceia é uma celebração interdenominacional. Você não precisa se filiar a uma denominação, não é? A uma placa de uma igreja, para você participar da Santa Ceia do Senhor. Então você pode sim participar da Santa Ceia. E tem gente que já me perguntou assim, por exemplo, lá na minha igreja, na igreja que eu sou membro, a Santa Ceia acontece no primeiro domingo, então eu já tomei Santa Ceia, mas eu gosto de vir na Paz e Vida na Santa Ceia, eu posso tomar Santa Ceia de novo? Qual é o problema? Qual é o problema? Jesus nunca disse assim: vai e não tome mais a Santa Ceia. Ele disse: vai e não peques mais. O que você não pode é continuar pecando. Tomar Santa Ceia nunca é demais. E não é proibido não. Tá bom? Pelo menos na minha Bíblia não tem nada que proíba. Só se você achar na sua. Se você achar, você me fala depois. Tá bom? Daniel, capítulo de número 1, por favor. Profeta Daniel, capítulo 1. A gente vai ler o que está escrito no versículo de número 8. Acharam? Profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Se ajuda você, fica depois do profeta Ezequiel. Depois do profeta Ezequiel e antes do profeta Oséias, está o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Eu vou reler. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Já já você vai entender a complexidade disso. Porque parece só um versículo. E parece apenas uma escolha. Ele chegou lá na Babilônia e ele falou: não quero.
Não quero participar das festas, não quero participar dos banquetes, não quero. Parece ser só uma simples decisão. Mas quando você vai entendendo a profundidade do motivo que fez Daniel tomar essa decisão, você vai entendendo o porquê. O porquê. Porque ele tinha toda a liberdade. Os pais não estavam vendo. Os parentes mais próximos não estavam vendo. Os tios, as tias. Sabe-se lá quem foi o avô, a avó. Não tinha ninguém ali para fiscalizar. Mas ele, mesmo sabendo que não tinha ninguém ali para olhar o que ele estava fazendo, ou para repreendê-lo diante de uma decisão errada que ele tomasse, ele decidiu ficar firme na fé que ele tinha no seu Deus. E falou assim: eu não vou me contaminar. Eu não vou me misturar. Essa mensagem que você vai ouvir hoje, ela fala sobre a importância de a gente ser determinado, principalmente com relação à nossa família. A nossa família. Nós estamos aí às vésperas de iniciar a última campanha de oração do ano de 2021, segundo o nosso calendário. E a última campanha do ano de 2021, que vai atravessar para 2022, e 2022 será o ano profético, onde você e eu veremos a nossa família no altar de Deus. Diga amém para isso. Eu quero que você profetize: em 2022, eu verei a minha família no altar de Deus. Só que para eu ver a minha família no altar de Deus, eu preciso entender uma série de situações e eu preciso compreender a profundidade do processo. Como é que eu vou ver a minha família no altar de Deus? É só eu vir aqui 7 domingos, 7 quartas-feiras e pronto? Fazer uma oração, receber uma oração, cantar um louvor, ouvir uma pregação e assim, pronto? Se as coisas fossem tão fáceis assim. A gente não precisaria fazer nada, era só vir para a igreja e tudo estaria resolvido. É ou não é? Não é assim. Existe um processo. O que levou esse jovem, que na verdade não era jovem, ele era um adolescente ainda. Ele era um adolescente. O que levou ele a tomar uma decisão tão firme, sendo tão novo, é algo que nós precisamos aprender. Todos nós precisamos aprender. Então, se você crê na palavra de Deus, eu gostaria que você colocasse a escritura sobre o teu assento agora. E aí você vai erguer as mãos para o céu e vai dar para Jesus e para a palavra de Deus a melhor salva de palmas que você já deu. Enquanto você está aplaudindo, abre a tua boca e diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro. Que não seja homem, que não seja carne aqui falando, mas somente o teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Portanto, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e que ela produza o resultado para o qual vai ser enviada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar, igreja. Esse Daniel, ele foi levado cativo naquela primeira leva de transporte de pessoas de Jerusalém para a Babilônia. Naquela época, o domínio do Império Babilônico era muito grande sobre várias nações, porque a Babilônia, naquele tempo, possuía o maior arsenal bélico do planeta, maior do que o Egito,
Até os egípcios temiam a Babilônia naquela época. A Babilônia virou uma potência mundial em arsenal bélico. Ninguém tinha coragem de guerrear contra a Babilônia, porque sabia que a desvantagem de quem ameaçasse a Babilônia era muito grande. Então, naquela época, o rei de Judá era um homem chamado Joaquim. E esse Daniel, que nós lemos aqui, o seu livro, o livro que leva o seu próprio nome, ele foi escolhido com mais alguns jovens que eram de linhagem real e nobre, para ser preparado em toda a ciência dos caldeus, para que depois de 3 anos eles fossem apresentados ao imperador da Babilônia, a fim de servir ao imperador. Jerusalém foi cercada e muitos foram levados cativos para a Babilônia. Só que o imperador, ele não queria levar para a Babilônia quaisquer pessoas. Ele queria pessoas que tivessem um alto grau de cultura, uma cultura elevada. E segundo a Escritura, Daniel, provavelmente ele era de uma família que possuía um grau de cultura elevada. Ele não era de linhagem real, mas ele era de uma família nobre, de uma família muito conhecida, de uma família muito respeitada. E, logicamente, ele era um adolescente muito culto, sabia muito bem usar as palavras. Não por acaso que Daniel, posteriormente, ele vai se tornar um especialista nas interpretações, e ele vai ser considerado um homem muito sábio, não só porque ele recebia de Deus as revelações, mas porque ele tinha uma cultura elevada que contribuía para que ele entendesse as coisas e conseguisse interpretar as coisas de uma forma muito mais simples e mais fácil. Eu quero que você faça aí algumas anotações. Primeiro, no versículo 8, onde está escrito o nome Daniel, passe um traço debaixo desse nome, e aí você escreve o significado do nome Daniel. Provavelmente alguns aqui já sabem. Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Quando ele foi levado para a Babilônia, assim que ele chegou lá, colocaram um outro nome nele. O nome dele foi mudado para Belsazzar. Belsazzar. E se você quiser escrever aí o significado de Belsazzar, onde que eu encontro esse nome aqui na minha Bíblia, pastor? No versículo 7 está escrito Belsazzar. E aí você passa um traço de baixo e escreva do lado o significado de Belsazzar. Belsazzar quer dizer Deus da fertilidade. Deus da fertilidade. É muito provável que naquela época Daniel tivesse entre 12 e 16 anos de idade, assim que ele foi tirado de Jerusalém. Mas é aí que vem a primeira questão. Como é que um garoto com essa idade, que vivia fora da sua nação, fora do convívio dos pais, fora da orientação e da fiscalização dos pais, como é que ele conseguia ser tão determinado a ponto de não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia? Porque esta decisão de Daniel não foi uma orientação que ele recebeu naquele momento. Aquela decisão de Daniel certamente foi uma soma de orientações que ele já vinha recebendo desde que ele era uma criança. Porque o versículo de número 8 diz assim: e Daniel
assentou no seu coração. No lugar da palavra assentou, em outras traduções, está escrito decidiu. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ele decidiu. Repete comigo, ele decidiu. Como é que Daniel, um adolescente entre 12 e 16 anos de idade, conseguia ser tão firme no meio de um império tão pagão e tão poderoso como a Babilônia? Eu vou pedir para você avançar aqui no livro de Daniel. A gente precisa ler algumas coisas para entender por que esse menino era tão decidido. Daniel capítulo 2 e versículo de número 23. O fato de Daniel ser um garoto tão determinado, tão decidido, era a consequência da influência que ele recebeu dos seus pais. E sabe por que eu digo isso? Porque nessa oração que Daniel vai fazer, ele menciona os pais, como se os pais fossem para ele uma referência de comportamento, uma referência de conduta, uma referência de integridade, de honestidade, de sinceridade, de responsabilidade, de respeito. Eu quero que você vire para a pessoa que está perto de você e pergunte para ela assim: que tipo de referência você tem sido? Que tipo de referência você tem sido para os seus filhos? Que tipo de referência você tem sido para a sociedade? Que tipo de referência você tem sido para os seus colaboradores, se você é um empreendedor, um empresário? Que tipo de referência você tem sido na vizinhança que você mora? No bairro que você mora? Que tipo de referência você tem sido nos lugares que você frequenta? Quando Daniel orava, ele fazia questão de dizer assim, versículo 23 do capítulo 2: ó Deus de meus pais. Ele não orava diretamente dizendo, meu Deus. Ele dizia, ó Deus de meus pais. Então, se ele coloca os pais aqui, no início da oração, significa que ele aprendeu com os pais a ser um homem íntegro, um jovem íntegro, a ser alguém temente. Ó Deus de meus pais. É assim que ele começa a oração. Então isso significa que os pais de Daniel conseguiram ensinar a ele a ter fé no seu Deus. Esta foi a maior herança e o maior exemplo que os pais de Daniel deram para ele: a fé em Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: a maior herança que você pode deixar para alguém é a fé em Deus. Não é milhões na conta bancária. Porque o dinheiro, assim como ele vem, ele vai. Uma hora acaba. O que não pode acabar é a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Pois é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, com certeza, os pais de Daniel contribuíram muito para que ele se tornasse esse adolescente e futuramente um jovem, futuramente o homem que ele se tornou. Quer dizer que os pais, eles marcam para sempre a história dos indivíduos. Os arquitetos e construtores das famílias são os pais. Quem é pai aqui? Levante a mão. Mãe, pai e mãe, levante a mão. Levante a mão. Fala assim: você é um construtor. Eita, fala de novo, fala, você é um arquiteto, querido. É isso. Todos nós somos construtores e arquitetos. Somos nós que elaboramos projetos. Somos nós quem construímos caráter.
Somos nós quem construímos personalidades. Quem já ouviu aquela frase? Todo mundo diz, é a cara do pai. Quem já ouviu essa frase? Mas muitas vezes não é bom, né? Muitas vezes não é bom. Porque o pai não presta. E quando o pai não presta e o filho é a cara do pai, significa que o filho não presta também. O que nós temos feito para contribuir na boa formação dos nossos filhos? Eu quero que você medite numa palavra que foi dita por Salomão, lá em Provérbios, capítulo de número 22, e versículo de número 6. Eu acho que ninguém melhor do que Salomão para falar disso, porque sabedoria ele tinha de sobra. Todo mundo conhece esse versículo aqui de cor e salteado. Talvez não lembrasse da referência, mas o versículo já conhece. Olha o que o sábio Salomão escreveu em Provérbios 22, versículo 6. Olha o que ele falou, gente. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha só. Hoje nós vivemos numa geração rebelde. Sabe por quê? Porque ninguém quer ensinar. Ensinar requer tempo. Ensinar dá trabalho. E hoje as pessoas não querem ter trabalho. As pessoas estão com muita pressa. As pessoas estão numa correria frenética. As pessoas não têm tempo para nada. Hoje o pai ou a mãe, quando querem fazer o filho pequeno parar de chorar, fazem o quê? Coloca o celular na mão dele. Toma, filhinho. A criança está berrando, quando pega o celular. É verdade ou não é? Estou mentindo? Dá o celular. Dá um tablet. É só colocar alguma coisa com uma tela na frente dele, que tem algum joguinho lá, que ele vai ficar calmo. Mas por que os pais fazem isso? Porque eles não querem ensinar? Não, eu não vou julgar os pais agora, não. Não é que eles não querem ensinar, é que eles não têm tempo, não têm disposição. E muitas vezes falta paciência para ensinar. Calma que você não está sendo julgado. A palavra de hoje é para ensinamento, não é para julgamento. Quem vai julgar você é Deus, não eu. Eu quero que você entenda esse versículo, porque é tão elucidativo. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Só que, por falta de ensinamento, gerou-se a rebeldia. A rebeldia. Hoje nós vivemos numa geração rebelde. Porque dentro de casa não tem princípio de autoridade. Dentro de casa não tem limite e não tem punição. Ouça um conselho que eu ouvi um dia e eu gravei, e eu levo este conselho para o resto da minha vida. Não sei quantos anos ainda vou viver, mas eu garanto para você que até o dia da minha sepultura, do meu sepultamento, eu vou guardar este conselho comigo. É melhor você fazer o seu filho chorar quando criança, para que depois que ele crescer, ele não faça você chorar para o resto da vida. Se eu tiver que fazer o meu filho chorar, eu vou fazer. Não porque eu sou mau, não porque eu sou carrasco, não porque eu sou ruim,
mas porque eu quero o melhor para ele. Se eu fizer ele chorar agora, eu sei que ele vai sorrir lá na frente. Minha mãe me fez chorar muito. Eu apanhava muito da minha mãe. Meu pai não batia muito, não. Mas quando batia também era para arregaçar. Como a minha mãe ficava mais tempo com a gente, né? Então o que a gente aprontava, sobrava para ela resolver. E ela resolvia, ó, na chinelada. Quem já tomou chinelada? Havaiana. Raider. Quem já apanhou de Raider? Levanta a mão aí. Você é dos bons. Quem nunca apanhou de Raider não sabe o que é uma surra. Quem já apanhou de cinta de couro? Hoje em dia é difícil achar um cinto de couro, né? É tudo de material mais maleável. Quem já apanhou de cinto? Levante a mão. E quando pegava assim o ladinho do cinto aqui, ó, que ficava aquela marca vermelha, semanas, ficava ardendo. Apanhei. Olha o que eu virei. Hã? Olha o que eu virei. Apanhei muito. Somos em 3 irmãos. Dos 3, eu sou o que mais apanhou. Porque eu sou do meio. Então, se eu batia no mais novo, apanhava. Se eu brigava com o mais velho, apanhava, não do mais velho, apanhava da mãe porque encrencou com o mais velho. Não, o mais velho sempre tem razão. Mas eu garanto para você que minha mãe nunca chorou por minha causa. Nunca. E nunca vai chorar. Porque ela me fez chorar quando eu era criança. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Então nós estamos vivendo, amados, numa geração que não tem temor de Deus. Uma vez o apóstolo Paulo escreveu para a igreja romana, lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, e versículo 28. Vamos lá, vamos ler a Bíblia, né? Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. Olha o que o Paulo falou, gente. Ele disse assim, ó: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha só. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, falta de temor. Ah, não quero saber. Quem aqui já tentou falar de Deus para uma pessoa da família e a pessoa já te desprezou, já te cortou, dizendo: não quero saber. Quem já ouviu essa? Não quero saber, não me venha com esse papo. Não quero ouvir. Olha o que Deus fez. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, a pessoa vai se perder, porque ela não quer ter temor, ela não quer ter temor de Deus, ela não quer ter conhecimento de Deus. Então, a coisa mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos é o exemplo. Mas aqui tem gente dizendo assim: pastor, eu não tive bons exemplos na minha vida. O meu pai não foi um bom exemplo. A minha mãe não foi um bom exemplo. As pessoas que me criaram não me deram bons exemplos. Então isso quer dizer que eu vou ser um fracasso? Não. Deus criou o ser humano com vontades. Amém? Isso significa que você pode romper esse histórico ruim que você viveu e construir uma nova história para você, debaixo da promessa que Deus tem. Através da sua determinação, você pode mudar o rumo da vida e você pode mudar a história que foi planejada para você. Como? Sendo determinado. Sendo determinado. Daniel teve bons exemplos dentro de casa, mas quando ele chegou na Babilônia, haviam bons exemplos? Sim ou não? Mas ele decidiu.
Ele determinou. Sabe o que é determinação? É decidir firmemente. Uma pessoa determinada é aquela que baseia as suas escolhas em princípios, em verdades, e não na opinião dos outros. Uma pessoa determinada, ela sabe o que quer, porque ela tem propósitos, ela tem objetivos, ela tem um alvo estabelecido, ela sabe onde ela quer chegar. Nós estamos vendo que as decisões que Daniel tomou na sua vida mostram que ele era uma pessoa determinada. Vamos ver aqui, no capítulo de número 1 do profeta Daniel, novamente, e versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Se você quer ter sucesso na vida, se você quer ter sucesso na família, você precisa tomar a mesma decisão que esse sujeito tomou. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Diga, eu não vou me contaminar. Quer dizer que Daniel se afastou de tudo e de todos que poderiam estragar a sua vida e que poderiam perturbar o seu relacionamento com Deus. Tudo que pode desviar você do seu alvo, da sua linha de chegada, do seu propósito, do seu objetivo, não pode ter lugar na sua vida. Se tem alguém querendo impedir a sua salvação, essa pessoa não pode ter lugar na sua vida. Paulo ordenou que nós nos afastássemos de pessoas assim. O maior problema que nós enfrentamos hoje dentro da sociedade que a gente vive e dentro das igrejas é que tem muita gente sendo influenciada, mas pouca gente querendo influenciar. Está na hora da igreja parar de ser influenciada e começar a influenciar. Quando você ouve uma coisa como essa, parece um discurso muito conservador, mas vem cá, será que Deus colocaria um monte de jovens rebolando na igreja, descendo até a boquinha da garrafa? Você imagina o céu, preste atenção nisso por favor, você imagina o céu com muitos anjos dançando danças sensuais? Você imagina o céu assim? Porque o céu é um lugar de música, é ou não é? Sim ou não? O céu é um lugar de louvor, é um ambiente de louvor. Lá o louvor é 24 horas, lá o louvor não para. As pessoas que não gostam de chegar na igreja no momento do louvor, provavelmente não vão para o céu, porque lá o louvor não vai parar. Lá é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias no ano. Lá o louvor vai durar eternamente, vai ter começo e não vai ter fim. Mas eu não imagino o céu com anjos dançando com roupas sensuais. E estas coisas estão sendo inseridas dentro das igrejas com aquela medíocre desculpa: precisamos atrair os mais jovens. Se Deus não é suficiente para atrair o homem, o que vai atrair o homem? Eu não estou sendo conservador não, eu estou lendo a Bíblia. Vamos parar com essas desculpas. Um dia desses eu postei lá um banner que eu achei absurdo. E ainda postei assim com uma frase bem leve. Como dizia Dona Florinda, era só o que me faltava. E sabe o que estava escrito no banner? Culto pet. Culto pet. Quem que vai pregar, pastor? Quem que vai pregar no culto pet? O pastor alemão. Aí começaram uma briga lá, uma discussão. Eu não estou nem aí, eu só deixei lá e deixei os cães brigarem. Ficaram discutindo. Uma entrou para defender os cachorrinhos. Eu também tenho um cachorro em casa, querido.
Aí outra quis, mas isso aí deve ser para evangelização. Não, se fosse para evangelização, estaria escrito assim: culto às 15 horas, entrada liberada de pets. Ok, beleza, tudo bem. É mais leve, mas não é correto. Onde que você leu na Bíblia que as pessoas levavam os animais de estimação para a igreja, para o culto? Porque o culto tem que ser racional. Está entendendo? Aí faz o apelo e o chihuahua vem entregar a vida para Jesus. Ah, que palhaçada, meu irmão. Se você tem animalzinho de estimação em casa, eu não estou falando dos animais, tadinho deles, não tem culpa de nada. Não foi o pastor alemão que inventou o culto pet. Foi algum pastor com uma mentalidade moderna, porque é isso que mais tem hoje. Pregadores com mentalidade moderna estão modernizando tanto as coisas que estão até dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Que a Bíblia é um livro arcaico, ultrapassado. Que muitos dos conceitos e preceitos que nela tem estão caindo em desuso. Queridos, em nome de Jesus, deixa eu dizer isso aqui para você. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. A palavra de Deus é o livro mais atual que existe no mundo. Podem até dar a desculpa que estão mudando as estratégias, tudo bem, então assumam. Não vai dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Quer fazer fora da Bíblia? Que faz. Depois vão prestar contas com Deus lá na frente. Você está compreendendo isso, sim ou não? Virou bagunça. Virou desordem. E a ordem na Bíblia é essa: que tudo seja feito com decência e ordem. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Deixa eu só, ressaltar. Eu amo o meu cachorrinho, o nome dele é Tito, é nome bíblico o nome dele. Quem já leu a carta a Tito, levanta a mão. Pois é, o nome dele é baseado no livro da Bíblia. Olha que legal. Bonitinho, fofinho. Mas nunca que eu vou trazer o Tito para pregar comigo aqui. Você está entendendo? Isso vai fazer eu deixar de amar o meu bichinho? Sim ou não? Claro que não. Aí depois uma psicóloga veio com a desculpa de que as pessoas hoje, elas não têm muitas amizades e a única amizade que elas têm é o cão. É uma estratégia para levar o cão e a pessoa para a igreja. Ah, minha gente, Jesus deixou de ser suficiente então, pronto. A gente vai aceitar isso? Jesus não é mais suficiente? Preciso de um cachorro para trazer alguém para a igreja. Preciso de um gato. Os donos de gatos devem ter ficado ofendidos, né? Porque lá na foto do anúncio só tinha foto de cachorro. Não colocaram nenhum gatinho. E quem tem um periquito? E quem tem um papagaio? Vou chamar o Ibama, hein? Para ir lá na tua casa, soltar o papagaio. É ou não é verdade? Ficaram ofendidos. Mas tudo que está fora da palavra de Deus não pode ter espaço no meu coração. Amém? Me chame de ultrapassado, me chame de conservador, me chame de Bolsonaro se você quiser. Mas está na Bíblia. O que não está na Bíblia não serve. Amém? Vamos ver algumas estatísticas aqui. Eu fiz questão de pegar esses dados só para você entender como anda a sociedade hoje. Entre cada 4 jovens de 10 a 18 anos no Brasil ingerem bebida alcoólica. 25%.
entre cada 4 jovens de 10 a 18 anos no Brasil ingerem bebida alcoólica. Um outro dado que eu achei estarrecedor, e eu acho que você também achará isso. No ano de 2011, isto é, 10 anos atrás, 800 mil meninas entre 12 e 18 anos no Brasil foram mães solteiras. Em 2021, esse número cresceu consideravelmente. Não tem um número exato, mas ele cresceu consideravelmente. Prestou atenção nisso? 800 mil. Isso só em um ano. Foram mães solteiras no Brasil, entre 12 e 18 anos. Quem já viu histórias aí de moças de 12, 13 anos? Tem que falar moça já, né? Que já é mãe. Já tem filho. E é mãe solteira. Até o mês de outubro, até o mês passado, foram contabilizados mais de 85 mil dependentes químicos só na Grande Manaus. Só na Grande Manaus. Fora aqueles que eles não conseguem colocar dentro das estatísticas. Sabe qual é o problema? É que nesse meio existem milhares de filhos de crentes. Pessoas que não tomaram uma decisão na vida e se deixaram contaminar. Para eu terminar a minha mensagem de hoje, eu vou ler alguns versículos da Bíblia sem comentários. Eu só quero ler e eu quero que você tire as suas conclusões. 1 de João, capítulo 2, versículo de número 15. Pertinho de Apocalipse. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É Bíblia? Sim ou não? Tiago capítulo 4, versículo 4. Vamos ao que a Bíblia diz. Para você não me chamar de conservador demais. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pastor, o que a Bíblia quer dizer com isso? Ou você é cristão ou você não é. Não pode ser meio termo. Ah, vamos deixar entrar isso, vamos deixar entrar aquilo. Não, aqui não vai entrar. Enquanto eu for pastor aqui, aqui não vai entrar. Se vier outro e deixar entrar, o problema é dele. Mas enquanto eu for pastor aqui, aqui não vai entrar. Virou bagunça? Cada um faz o que quer? Nós temos que imitar a Deus, não o mundo. A Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Quer ter um pastor mais liberal? Ora para eu sair daqui. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 3. Gente, eu não quero fazer comentários não. Você tire as suas conclusões. Porque esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação, separação. Que vos abstenhais da prostituição. 1 de Pedro, capítulo 4, por favor, depois de Tiago, versículo 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens,
mas segundo a vontade de Deus. Aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem está vivo, diga amém. Isso. Verso 2, igreja. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: não se deixe contaminar. Aos Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 1 aos Coríntios capítulo 6 e versículo 12. Vou terminar aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Chegou a hora da igreja de Cristo decidir: eu não vou me contaminar. Fique de pé no seu lugar, por favor, igreja. Dia 17 de novembro, quarta-feira agora, nós vamos começar a maior campanha de oração pela família. Já tivemos nesse ano, inclusive, a conferência profética da família. Quem participou? Levante a mão. Mas esta campanha de oração pela família vai ser algo muito forte. Porque você entendeu que a família é a célula da sociedade e que os pais são os arquitetos e construtores dela? A decisão que esse menino, eu chamo de menino porque ele era um menino. Aqui ele era um menino. Entre 12 e 16 anos, não se sabe a idade exata, mas segundo a contagem, entre 12 e 16 anos. De acordo com a época que ele nasceu. Como é que ele toma uma decisão tão firme? Decidir firme é ser o quê? Determinado. Como é que ele pode ser tão determinado? O exemplo, a herança, o ensinamento, a instrução. Isso faz muita diferença. Nós vamos aprender aqui na campanha Minha Família no Altar de Deus, como é importante nós fazermos essa oração. Você sabe que a primeira pessoa a colocar a sua família no altar de Deus foi o próprio Deus. Foi Yeshua. Foi o próprio Deus. Você vai entender isso quarta-feira. Quarta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Você precisa estar aqui. Você precisa ser, nem que seja o precursor desse movimento que vai mudar a sociedade brasileira. Quem vai mudar a sociedade brasileira não é o PT, não é o PCdoB, não é o PSOL, não é o PSL, e já esqueci dos outros. Não é o MDB, não é o PSDB, não é o Patriota. Quem vai mudar a sociedade brasileira é a igreja. É a igreja. A igreja precisa começar a assumir o seu papel. Mas se você não mudar a sua casa, como é que você vai mudar a sociedade?
Se você não mudar o ambiente dentro da sua casa, como é que você vai mudar o ambiente na sociedade que você vive? Nós estamos sendo convocados por Deus para assumir esta responsabilidade. E sabe por que você está ouvindo esta mensagem? Porque você foi escolhido. Eu ia pregar outra mensagem hoje. Deixa eu ver se o esboço dela está aqui, que eu vou te falar já o que eu ia pregar. Aqui, ó. Ah, não, não é esse não. Acho que eu deixei lá. Deixei lá na minha sala. Não, não está aqui não, deixei lá. Eu ia falar sobre Saul. Eu ia falar das diferenças entre Saul e Davi. O que Saul perdeu, o que Davi ganhou. Eu ia falar basicamente sobre isso. Sobre a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu ia pregar sobre isso. 10 minutos antes de eu entrar aqui para ministrar, o Espírito Santo mudou tudo. Sabe por quê? Porque Ele colocou aqui pessoas que Ele escolheu para começar esse movimento. Pastor, que movimento? A gente vai sair nas ruas? Não, querido, você não precisa sair nas ruas. Tanta gente saiu nas ruas aí e nada mudou. É ou não é? Posso falar francamente, sim ou não? Quantos movimentos aí saíram nas ruas e a gasolina só aumentou? Mudou alguma coisa? Os caminhoneiros, com todo respeito aos caminhoneiros, porque o meu pai foi caminhoneiro durante muitos anos, paralisaram tudo. Acabou a paralisação. O que o diesel, o que fez com o preço do diesel? Subiu. Baixou? Subiu. Subiu mais ainda. Por quê? Porque não é assim que se influencia uma sociedade. Nós influenciamos uma sociedade com bons exemplos. E ninguém melhor do que a igreja para ser um bom exemplo para a sociedade. Agora, se as igrejas começarem a pegar o que a sociedade faz e colocar dentro, aí acabou. Acabou. Sabe o que muitas pessoas pensam? Não, peraí. Se lá na igreja tem um baile funk, que eu vou para lá? Eu vou ficar aqui no meu baile mesmo. Entendeu? Vou lá fazer o quê? Eu já tenho meu baile aqui perto de casa que eu gosto. Vou ficar nele. Então, a gente tem que entender aquilo que Jesus falou. Os filhos das trevas são mais prudentes neste século do que os filhos da luz. Aqueles que são das trevas que têm que imitar a luz. Não é os da luz que têm que imitar aqueles que são das trevas. A gente não pode inverter a ordem, gente. Ou nós vamos ser igreja, ou nós vamos ser mundo. Não dá para ser igreja e ser mundo ao mesmo tempo. Ah, então é muito chato isso, é muito chato. Não, não é chato, é certo. É certo. Agora eu vou fazer uma pergunta e você vai dizer a verdade, porque você sabe que mentira é do diabo e quem mente vai para onde? Para o inferno. Quem aqui já colou na prova? Não, eu já me entreguei. Já me entreguei. Se alguém tiver com vergonha de confessar, eu já me entreguei. É certo? É certo? Mas você fez. Mesmo sabendo que não era certo. Você acha que essas lideranças religiosas não sabem que o que estão fazendo não é certo? Sabem ou não sabem? Sabem. Mas por que estão fazendo? Porque dá certo. Não é certo, mas dá certo. Quem tirou nota boa depois que colou? Levanta a mão aí. Sem vergonha. Eu tinha um professor chamado Joaquim, um professor de geografia.
Quando nós estávamos no primeiro ano do ensino médio, tinha o primeiro A e o primeiro B. O primeiro B ficava do lado. Eu era do primeiro A e tinha a turma do primeiro B. Aí ele dava a prova para o primeiro B antes de dar a prova para o primeiro A. Aí o que o pessoal do primeiro A fazia? Pegava toda a prova do primeiro B e quando chegava na hora do primeiro A fazer a prova, todo mundo já tinha respondido tudo. Ele estava escrevendo as perguntas na lousa e o pessoal já tinha respondido. Tinha aluno que era tão cara de pau, que o professor acabava de escrever, ele já ia lá e entregava. Ele tinha um bigodão, a gente chamava ele de Leôncio. Sabe quem é o Leôncio? Quem teve infância aí sabe quem é o Leôncio, né? Aí ele fazia com o bigodão assim, mas já? Já acabou? Aí um levantava 2, 3, 10, 15, 20. Na época tinha uns 40 alunos na sala. Mais da metade da sala já entregava assim, acabou e já entregava. Sabe aqueles alunos cara de pau? Eu esperava uns 10 minutos pelo menos. Para não dar muito na cara, né? Aí na semana seguinte o professor Leôncio chegava lá e falava, parabéns. Essa é a melhor turma que eu tenho. Você está rindo, é? Era certo? Mas deu certo. Mas deu certo. Quem é que vai nos cobrar lá na frente, hein, igreja? Hã? Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó. Fala, ninguém ficará livre do dia da prestação de contas. Ninguém. Ninguém ficará livre. Então, querem continuar fazendo aí o baile funk? Faz igual o reverendo Willow Creek, lá dos Estados Unidos, que começou o movimento A Igreja ao Gosto do Freguês. Depois você pesquisa no Google A Igreja ao Gosto do Freguês, você vai entender o que eu estou falando. Ele começou colocando uma caixinha de sugestão na saída da igreja. Ele falava para as pessoas darem as sugestões. Começou assim, vamos fazer o que o povo quer. A gente tem que fazer tudo o que o povo quer. A gente tem que agradar o povo. Quem já ouviu falar da teoria do pão e circo? Hã? Depois você lê isso, sobre isso. É o que muitos estão fazendo. E aqueles que são chamados conservadores estão com as suas igrejas vazias. Poucas pessoas aderem a esse tipo de movimento. O movimento fazer o que é certo, não o que dá certo. Poucos aderem. Mas eu já disse aqui várias vezes, eu prefiro ser pastor de uma igreja de 10 membros salvos do que pastor de uma igreja de 1.000, que 900 perdem a salvação e 100 são salvos. Se eu fui pastor de uma igreja com 10 e os 10 foram salvos, significa que eu fiz o meu trabalho direito. Mas se eu fui pastor de uma igreja com 1.000 e 900 foram condenados e só 100 salvos, significa que eu fracassei, porque a maioria se perdeu. E é assim que anda a carruagem hoje em dia. Ninguém quer ser pastor de 10 salvos, todo mundo quer ser pastor de 1.000. Desculpa essa expressão, eu sei que é um pouco pesada, mas muitos estão dizendo assim, dane-se quem vai ser salvo, quem não vai ser. O importante é que eu seja pastor de uma igreja de 1.000. Entendeu? É assim que muitos estão agindo. Então nós temos que colocar isso na balança. O que é mais importante para mim? Fazer o que é certo ou o que dá certo? Hã? Se Daniel falasse assim, opa, pode me dar aqui a picanha, a fraldinha. Esses dias eu comi uma carne de cordeiro, pastor, no espetinho. Oh, coisa boa. Cordeiro, quem já comeu carne de cordeiro? Se não comeu, vá comer, pelo amor de Deus.
Davi comia muito cordeiro, sabia? O Davi, por isso que ele era inteligente. Aí, vinha tudo aquilo para cima do Daniel. Daniel falava assim: não, eu vou comer chuchu, eu vou comer beterraba, eu vou comer cenoura, eu vou comer alface. Imagina. Não vou me contaminar, não vou ser igual a eles, não vou fazer o que eles fazem, não vou andar como eles andam, não vou falar como eles falam. Sabe o que eu vejo? Daniel é o modelo de igreja que Deus deseja. É um resumo. Ele é um modelo de igreja que Deus deseja. Não vou me contaminar. Não contaminar. Você já analisou que hoje em dia tudo virou gospel? Tudo é gospel. É. Balada gospel. É? É ou não é? Um monte de jovenzinho lá, tudo se esfregando um no outro. Vá se esfregar na tua mulher, rapaz. Toma vergonha. Na mulher pode, na tua mulher pode. Você está entendendo? Eu vou terminar a mensagem aqui. Eu quero fazer uma oração junto com você. Mês que vem nós vamos ter o batismo nas águas. Está chegando, hein? É a última oportunidade que você irá ter nesse ano de ter o seu nome escrito no livro da vida e já começar um ano novo com a certeza da sua salvação. Porque Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Então, se você não batizou nas águas ainda, você precisa tomar essa decisão já, agora. Pastor, mas espera aí, o que eu preciso para tomar essa decisão? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só isso. Só isso. Só isso, pastor, só isso. Quem aqui não é batizado nas águas ainda? Levante a mão, que eu quero fazer uma oração por você. Levante a mão. Quem não é? Quem não é? Você que não é batizado nas águas, que levantou a sua mão, fique de pé para a gente orar por você. A gente vai orar daqui mesmo. Isso, fica de pé. Você que não é batizado nas águas. Eu vou pedir para os obreiros levarem, providenciarem já o folheto do batismo para essas pessoas. Você vai levar lá neles. Levante a sua mão, você que não é batizado nas águas. Fica assim com a mão levantada, que nós vamos orar por você. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós como igreja intercedemos por cada pessoa que ainda não desceu as águas do batismo. Não sei por qual motivo esta pessoa ainda não desceu as águas, mas eu sei que a alma desta pessoa é preciosa para ti. Eu sei que o Senhor ama demais esta vida. E sei que neste momento em que ela está de pé, o nome dela já está sendo escrito no livro da vida. E quando ela descer as águas do batismo no dia 11 de dezembro, aí então será confirmada aquela palavra que diz: aquele pois que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu profetizo salvação sobre a vida desta pessoa, meu Deus, para que quando o Senhor voltar, ela ouça aquela doce voz dizendo assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação deste mundo. E que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.